que, tendo privilégio altíssimo, enorme, gigantesco e comensurável de estudarmos a palavra profética do Senhor, o nosso assunto é o reino messiânico, o milênio, o futuro governo de Jesus Cristo sobre a terra. Tem que jogar uma água assim. E nós temos visto que o estudo dessa promessa, a doutrina, a revelação concernente, a revelação que tem a ver com esse dia, né, que também é chamado de dia, esse período durante o qual Cristo vai reinar, principalmente com justiça, a característica a característica máxima desse período chamado de milênio, ou Kília, ou reino messiânico, é a justiça. Você, por exemplo, some uma caneta na sala do Natan e eles falam que foi ele que roubou. Você vai se sentir bem? Todo mundo te, como é que chama aquela, bullyingando nas redes sociais, ele sumiu com a caneta cor-de-rosa da menina, não sei o quê. A injustiça é algo que nos afronta. Inclusive nós temos uma irmã aqui que lida exatamente com esse aspecto do relacionamento humano, as justiças e injustiças, a cobrança dos direitos, aquilo que é meu próprio, aquilo que não é próprio que o outro levou, né? Isso tem muito inclusive no nosso país. Mas lá no reino messiânico não vai ter desses problemas. O advogado lá vai ser inútil. Advogado lá só Jesus. Advogado lá é extinto. Daqui a 850 anos alguém vai estar conversando lá nas estradas de Israel falando: você lembra aquele tempo que tinha advogado, né? Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia mesmo nós temos profissões que não existem mais. Datilógrafo, não tem mais. Operador de telégrafo, você conhece algum? Tem profissão que foi extinta. É engraçado falar isso, porque vai chegar um momento que talvez vai precisar, né? Quando tiver a pane dos satélites e tudo, aí vai lá. Vai precisar do código Morse, aquela história toda. E esse reino que é prometido nas Escrituras, as doutrinas, as revelações, as passagens, as inúmeras profecias dadas em momentos difíceis pelos quais a nação de Israel passou, serviram de alento, serviram de aquele copinho d'água no deserto, né, para refrescar a alma do remanescente, que ainda que cresça e esperasse no Senhor, vivia no meio de uma geração perversa, e sempre, todas as gerações de Israel sempre foi perversa, né? Sempre pérfida Israel, essa palavra aparece em muitos profetas, e os justos pagavam junto com os pecadores, e assim eles se refrescavam, porque agora vou faltar uma palavra melhor, mesmo porque eu estou com esse copo aqui suando, né? Nesse calor. Refrigério. Graças a minha irmã. E essas profecias, essas promessas que falavam: olha, tem um período lá na frente, um dia, que vai ser de glória, aquelas palavras todas que você anotou, que vai ser de vitória, que vai ser de espiritualidade, de alegria, de sabedoria, que vai ser de adoração, que vai ser de posse. A linguagem, a pretensão é que nós estudemos as principais, né, as mais extensas, as mais suculentas, as mais profundas passagens, em especial as de Isaías e as de Jeremias, que dizem respeito a esse assunto. Eu até não tenho me cansado de ler a Ezequiel 36, porque são passagens que, o engraçado é que Deus, querendo ser entendido,
Ele usa aquela linguagem agropastoril. Ele usa a linguagem falando das obras que ele vai executar no meio de Israel, em Israel, através de Israel, para Israel e com Israel, para alcançar as nações. Vai usando um linguajar de aprisco, de pasto, ovelha, de bordão, de colheita, de árvore. É interessante. Com essa ventania toda, será que tem alguma? Tem um dragão voando aqui, deixa eu também botar. Algum hematófago alado no recinto? É, o hematófago. Passando aqui toda hora. Eu gostei do alado. Por exemplo, olha só que bonito. Por exemplo, em Ezequiel 36, 8 e diante. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir, porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens, Ezequiel 36, de 8 em diante. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Falosei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, ele está falando para o chão, está falando para a terra, né? O meu povo de Israel, eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Verso 14. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. Não mais levarás sobre ti a vergonha dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. E quando você vai passeando, na semana que vem, eu vou trazer aqui o nosso estudo digitalizado, né? Aquilo que a gente já falou, e lá vão ter muitos versículos. A gente já tem citado muitos aqui, muitos eu nem falo porque a Elaine não dá conta de escrever mesmo, e os irmãos não vão conseguir acompanhar. Mas são dezenas de passagens contidas no Velho Testamento, onde existem promessas como essa. Falou, olha, como dizia um vendedor de picolé da porta, que vendia picolé na porta da minha escola, né? Fique frio! O Espírito Santo com essa história, ele vendia picolé, ele tinha uma voz meia rouca de tanto chupar picolé, ele falou, fique frio, picolé de boca! A minha dele até hoje, isso em 1969. Fique frio. É na porta do grupo escolar Lúcio dos Santos, vamos para gastar. Você conheceu o Lúcio dos Santos? Está lá até hoje. Está lá até hoje. Na época a diretora era a Diva Marcos Catoni. Eu escrevi o nome dela todo dia, né? Tinha um cabelo roxo. Era mó barato. E nesses períodos de obscuridade, de trevas espirituais, de dificuldade, de apostasia, Deus levantava esses profetas com esse duplo propósito: chamar a atenção dos apóstatas, dos desviados, para eles voltarem, para ver se eles voltavam para o caminho, e ao mesmo tempo consolar o justo que vivia dentro de uma geração e dentro de uma nação pérfida, infiel. Consolava o justo, falou, olha, você segura a onda e fique frio, porque o seu galardão está garantido, tem boas promessas lá no futuro para você. Eu vou te ressuscitar e você vai morar comigo numa terra bacana, tomando leite e mel. A romeira vai explodir de dar romã, a azeitoneira vai explodir de dar azeitona, vai ser fértil, nós vamos estudar isso, vai ser justo, vai ser mó barato, como diz o Marcelo. Você vai ser um tempo de prosperidade em todos os sentidos. Todos os sentidos. Nós vamos ver, nesses próximos 2 anos que nós vamos estudar o reino messiânico, nós vamos ver essas passagens tudo.
Depois tudo As coisas Ezequiel. antigas é muito interessante você falando sobre a escola, né? Como é que é? As coisas antigas da década de Assim? Não, e uma senhora que dizia da minha mãe foi cantineira desse Lúcio dos Santos a vida dela inteira. Então deve ter tomado muita sopa, muita Ela canjica, faleceu. muito angu. Recentemente, deve ter um mês. que ela Agora à faleceu. noite morreu o Nelson Mandela, um dos antigos. É mesmo? É? Morreu agora às 7 horas. O Nelson Mandela está com 90 e tal. Sim. Um lado dele, da... 95. Nada, né? 95. Até agonia mesmo, mas dependendo do fuso horário, ele ainda nem morreu. Ah, Dependendo do fuso horário. Mas. E essas promessas serviram de consolo e de sustento, geração pós geração. Nós vimos isso aqui. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos que serviram fervorosamente dia e noite. Davi, Na expectativa, né? na expectativa messiânica. Essa expectativa, ela inundava o coração do remanescente ao longo das gerações de perfídia da nação, né? Os próprios profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Arquias, João Batista. Aí, João Batista, aí isso nós temos visto aí também, que a própria, quando Jesus Cristo veio mesmo, aí Deus emanuezou, né? Ele esteve conosco, né, na pessoa de Jesus Cristo. Ele viveu aqui por 30 e poucos anos e teve 3 e poucos meses de ministério. Assim como durante todas as gerações anteriores, a geração de Jesus Cristo também vivia na expectativa. Também vivia na expectativa. Nós vimos que os reis magos mesmo estiveram lá em Israel, falou, olha, você está sabendo aí onde é que está, que fica o berço do rei dos judeus? Eles chegaram lá perguntando, você está sabendo onde é que é o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela ali, nós viemos seguindo a estrela, eu sei que está por aqui. O Herodes ficou doidão. Ele achou, nossa, eu vou perder meu lugar aqui. Nasceu outro rei, eu sou o rei. A própria Maria tinha expectativa da redenção de Israel, ela falou isso no cântico dela. Como é que é? A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Os pastores, o José, a tia de Jesus, a Isabel, o tio que por um tempo ficou mudo, Zacarias, o idoso Simeão, a idosa Ana, o povo tinha expectativa, o Zé de Arimateia, a mulher samaritana, o André, achamos o Messias, o Natanael, tu és o rei de Israel. Ou seja, o Natanael, a geração de Jesus Cristo vivia nessa expectativa. O povo mesmo ficava, quando Jesus se aproximava de Jerusalém, lá por ocasião do domingo de Ramos, lembra, né? O povo tinha a impressão que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. Os fariseus chegavam e falavam, faz comigo não, senhor. Até quando você vai deixar a nossa alma em suspenso? Fala logo, fala francamente, você é ou não é o Cristo, o Messias? Eles tinham a noção, lembra que eu falei que pairava no ar aquela sensação. Não era estranho para eles, nada daquilo, né? Não, as escolas sabatinais lá eram muito boas. Hoje nós temos as escolas sabatinas, a gente viu que todo o povo era muito bem informado, as mulheres eram bem informadas, o povo sabia a respeito desse assunto, e isso é uma vocação que eles têm, né, a nação. Poucos são os judeus indiferentes, até hoje. Todo judeu tem informação, ele tem a tradição, a prática da Páscoa, a prática desses dias. Está rolando o Hanukkah, tem a prática da festa das velas, tem a prática da Páscoa, todos eles praticam a circuncisão, eles são muito religiosos. É um povo com a vocação religiosa. Habite Deus nas tendas de sempre.
Assim falou Noé, né? É a vocação semítica, é a vocação da religiosidade. Porque não apenas a nação de Israel é uma nação semita. Os árabes descendem de Sem. Os árabes são nações semíticas. Os assírios, é só olhar as tábuas genealógicas lá de Gênesis 10. Todos os povos semitas têm essa vocação religiosa. O Abraão era um semita, ele veio da Babilônia. Sim, os babilônios são extremamente religiosos. Eles gostam tanto de Deus que eles tinham um monte. Eles eram politeístas. A outra grande nação, outro grande povo, não é uma nação, é uma religião que engloba nações na África, na Ásia, na Europa, em todos os continentes, que é a religião muçulmana. É uma religião que deriva de Sem também. Eles são extremamente fervorosos, a gente sabe, eles rezam, se prostra na direção de Meca. Então a vocação de Sem é uma vocação religiosa. E Cristo, por ser judeu, ele falou isso com a samaritana, a salvação vem dos judeus. Vocês adoram quem vocês não conhecem, nós adoramos quem conhecemos. Mas a salvação vem dos judeus. E ele já apareceu lá falando, arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Ele alimentava, dá um apagão aí, mas a coisa continua filmando, né? Porque filma ali na luzinha azul, né? É só um descanso de tela. Não vos apavoreis. Se você precisar de mais água, você Sim, você viu que eu estou beberrando. Já que você insiste. Você pode tirar o telefone para trás para esse cabo aí ficar encostando no seu corpo. Sim, tranquilo. E Jesus Cristo, ele alimentava essa expectativa. Ele não recusava a adoração. Muitos se prostravam perante dele e o adoravam. E ele tinha noção, eu sou Deus conosco mesmo, eu sou Deus aqui em carne. Apesar que tem muitas seitas, né, que negam a divindade de Cristo, mas o fato é que ele era o divino mesmo, ele era o Emanuel. Isso desde a época de Ário, sempre. Os arianos se usaram na época da Igreja Primitiva. Obrigado, como Sr. Vicente. E Cristo punha lenha nessa fogueira. Ele alimentava, ele correspondia, ele confirmava essa expectativa. Os próprios sinais que ele fazia eram uma credencial dele, que ele realmente era Deus vivo. Quando você vamos dar umas passeadas nos evangelhos agora, já pode ficar por lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, porque nós vamos falar da contemporaneidade de Jesus Cristo. Quando você vai, ele já abriu o ministério, ele já começou o ministério dele, pondo lenha nessa fogueira, né? Alimentando essa expectativa que estava presente, que estava bombante, como eu falei na semana passada, bombava, né? Quando você vai em Mateus 4,17, quando ele vai morar na Galileia, visto que havia muita oposição lá na capital, lá em Jerusalém, lá na Judéia, ele não podia ficar muito tempo ali na Judéia, porque eles queriam matar ele, porque a resistência era forte na Judéia. A Judéia ao sul, onde ficava a capital, Jerusalém. A elite morava lá, era Brasília, né? Era Washington, né? Era Berlim, era a capital lá da nação. Então a elite, a classe mandante, a classe estudante, a classe howárdica da época, os cabeção, moravam e ficavam por ali. E lá ele encontrava muita oposição. Na sua própria terra, que ficava aqui a noroeste, em Nazaré, ele encontrava muita resistência em termos de incredulidade. Ele não podia fazer muita coisa lá porque eles eram incrédulos. E pegaram em pedra para deixaram lá. Sim. Era a questão da família. Vamos imaginar aqui o mapa de Israel, né? Ao sul, a Judéia, com a capital.
muita resistência teológica, confrontação de argumentação. Eles iriam fazendo pegadinha para ele. Aí ele, ao se dirigir do sul para o norte, ele passava por Samaria. Samaria não dá para ficar lá, porque é um povo miscigenado. Ele mesmo falou: não tomeis caminho dos samaritanos, nem tomei caminho dos gentios. Eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente falou sobre isso aqui. Da exclusividade inicial da pregação de Jesus Cristo. Os próprios judeus davam uma volta para não passar em Samaria. Eles iam lá pela Transjordânia, né? Eles iam lá do lado de cá é a Jordânia. Praticamente ia nas montanhas que dividiam Israel na época, um pedaço de Israel, Samaria, com a atual Jordânia, só para desviar. Aí chegava lá no norte, tinha o conglomerado noroeste e o conglomerado nordeste. O conglomerado noroeste era Nazaré. Lá ele tinha não a resistência teológica, mas tinha a resistência de incredulidade. Aí ele veio para cá, para Galiléia, onde o povo era mais humilde. E cumprindo uma profecia também de Isaías. Sim, gentios. A profecia que é até o nosso, que é vizinha do nosso 4,17, que é a profecia de Isaías 9, 1 e 2. Para que, já que nós estamos no contexto, né? Mateus 4,12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, está vendo? Lá tinha pepino no sul. Retirou-se para a Galiléia, ao nordeste. Lá aqui, ó, onde tinha o mar da Galiléia, a turma de pescador, o povo humilde, né? Um povo mais sofrido, abandonado, mas discriminado. Mais ignorante também. Mais ignorante. Os discípulos dele, tirando com 2 ou 3 exceções, possivelmente Mateus e Judas Iscariotes são 2 exceções. Também. Judas Iscariotes ele era estudado. Ele era filhinho de papai. Também era estudado. Ele era filhinho de papai, ele era da elite, ele era um elite infiltrado. Nós ainda vamos estudar Judas. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Nós estamos aqui em Mateus 4,14 agora. Para que se cumprisse, que o pastor acabou de citar, o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isaías 9, 1 e 2, profecia messiânica. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, parece aqueles pregadores assembleanos, né? Galiléia dos gentios, com exclamação. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O que quer dizer essa linguagem? Jazia em trevas, porque era um povo esquecido. O sul, elite, as melhores universidades, as melhores escolas, as melhores sinagogas, a capital, o centro do culto. Eu vou abrir universidade na favela, não é nem favela, ZEIS, lá na zona especial de integração social, não dá retorno. O povo lá é ignorante, é pescador, mão calejada. Então era um povo que vivia em trevas em todos os sentidos. Não tinha educação, não tinha investimento espiritual, não tinha sinagoga, abandonado, largado lá, vivendo uma vidinha sofrida. Aquela história. Deus sempre se identificando com o sofrido. Lembra aquele trecho bonito que nós lemos lá em Isaías 53? O pastor ficou muito comovido. No dia que eu citei. Apesar, lá em Isaías 40, que ele criou o céu poderoso, o mar aqui na concha da mão, ele conta as estrelas, lembra? Chama cada uma pelo nome, ele arrebenta tudo e sacode. Isaías 40 fala da majestade de Deus. Mas lá no verso 11, como pastor, ele apacenta o seu rebanho, entre os seus braços recolhe o cordeirinho, leva no seio, mas que amamenta ele guia mansamente. Ele é o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu estou impressionado, eu estou meio impactado com a detonação dos pastores lá em Ezequiel 36. Você que é pastor, viu, pastor? Depois você lê lá Ezequiel 36, Deus detonando os pastores. Vocês aí, ó, que só ficam engordando, fica pastoreando você mesmo, que deixa minhas ovelhas aí de qualquer jeito, tá tudo desgarrando aí, as mancando, ferida. Por isso que quando ele veio, aquela outra passagem que a gente já conhece lá também de Mateus, ele viu as multidões, ele viu que a multidão estava aflita e exausta como ovelhas que não tem pastor. Isso já é consequência de séculos, 500 anos de maus tratos, que vinha desde Ezequiel 34, de 2 a 6. Não cuidava. Nós temos uma responsabilidade com vidas. Você vai prestar conta lá, pelo que você fez com casamento, com vidas. com a Cida, com o casal Por isso que eu nunca que o pastor Mar tentou me fazer pastor de todo jeito, eu acertei de mano. Tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, como administra, porque as pessoas... Cuidado, pezinho, onde pisar. E a música, eu aprendia lá na escolinha dominical, né? Ele era um repolinho dominical desse tamanho. Já aprendi essas musiquinhas. E ele foi lá, no meio do povão, ele se identificava com o povão. O povo que jazia em trevas, ele teve o privilégio de receber aquele que ninguém queria, Deus. Ninguém queria o Messias, todo mundo esperando, mas ninguém queria. Vai lá para o sul, sai daqui, vai lá para Desviópolis, né? Os criadores de Poços, vai embora daqui, nós não temos você. Vai para Cafarnaum, Nazaré, ninguém quer ele lá também. Já que você citou os pastores e tudo da atualidade, os pastores hoje, a maioria são administradores. Então eles não estão tão assim identificando com as ovelhas, eles estão mais passando. O Lolo está falando aqui que está sem som, hein? Alô? Tá parado o altímetro. Engraçado, ela estava com som. A Lulu me mandou mensagem aqui, tá sem som. Tá todo mundo vendo, só um patetão aqui gesticulando. Não tô vendo a coisa. Ah lá! Tem som aí agora, Lulu? Agora tem, ela lá, foi lá em cima. Será que tá assim desde o começo? Não, eu estava ouvindo a Lita agora. Ela falou, ela me mandou uma mensagem daqui a pouco. Agora que eu sinto vibrando. Mas deve ser na hora que apagou. Tá no boite. Então, na hora que apaga, tem que olhar. Né? A Lulu é minha assessora aqui para assunto. Depois ela mandar uma mensagem falando que voltou. Se tiver voltado, me manda mensagem aí. Não, vê lá no computador lá. Mas daqui, foi há 5 minutos atrás que mandou mensagem. Então, Por 5 minutos, senhor. Jesus Cristo fermentando, alimentando essa expectativa lá para as bandas de Zebulon e Naftali, lá na região das trevas, lá, verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Mateus não é doido de falar o reino de Deus, porque ele não pode ficar falando o nome de Deus em vão. Por isso que nos evangelhos sinópticos de Marcos e de Lucas é reino de Deus. Mas Mateus está escrevendo para judeus, sem ficar falando Deus, 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 eles não vão escutar ele, porque o judeu não fala o nome de Deus assim repetidamente. Nós vamos ficar aqui pelas bandas de Mateus, Marcos, Lucas e João, viu, Elon? Aí você anda uns versículos, você chega lá no 23, pode falar com Mas já que você está falando dessa diferença do reino dos céus e de Deus, que depende da forma deles escreverem e tudo, essa diferença também se... Mas é a mesma coisa, reino dos céus de Deus é a mesma coisa. E até naqueles versículos que falam os que tais coisas praticam, tem 2 versículos, um fala dos céus e o outro fala de Deus. Falam de uma lista de advertência. Fala mais alto. Os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Tem um que fala o reino dos céus e tem uma outra lista, não sei o que. Isso tudo são frutos de os que não herdam o reino de Deus. Os dois é a mesma coisa. É interessante. O reino
O reino dos céus é o reino de Deus aqui na terra. Exato. E outra coisa. Mas, ao Carlos, então tá, o que eu queria perguntar é o seguinte, e isso tem a ver com a pessoa que não vai herdar só por causa do reino aqui na terra, ou também quem não vai herdar a salvação eterna? Como assim? Não, nós estamos dentro do contexto judaico aqui. Judaico, é. Não, mas é porque um dos textos, eu sei que por isso eu estou fugindo do assunto. Um dos textos que falam sobre herdar o reino dos céus, fala de salvação ou fala só do reino mesmo? De qualquer forma, é sempre o reino. É. O assunto aqui é o reino messiânico. Não, esse é. Na Bíblia, quando fala disso também, é sempre só o messiânico? Depende. Se é antes da rejeição, está falando do reino messiânico. A partir da rejeição, tipo lá, a partir de Mateus 13, 12, 13, está falando de salvação. Quando ele começa a pôr em ação o plano B, que o reino que deveria ter sido implantado, nós vamos ver isso aqui, a rejeição. Então, nas epístolas, o reino que deveria ser implantado aqui terrenalmente, aí ele assume uma forma misteriosa, aí ele já começa a falar mais da salvação eterna. Então, nas epístolas se refere à salvação. Tá. A partir da rejeição dele nos evangelhos também. Tá. Tá transmitindo aí? Tá onlineando? Aí nós vamos aqui, por exemplo, nós estamos vendo que Jesus alimentava essa expectativa. E eu ia falar que os evangelhos ficaram de sua própria linguagem. Agora sem som e imagem congelada. Isso foi agora já voltou. Há 2 minutos atrás. Mateus apresenta Jesus como rei, Messias. Marcos apresenta Jesus como servo, sofredor. É, o empregado mais chulé que tem. E Lucas apresenta Jesus como homem divino. É o homem completo, o homem inteiro. E João já apresenta Jesus como divino homem. É o próprio Deus. É por isso que é o evangelho mais bonito, na minha opinião. Mas nós estamos vendo aqui que Jesus alimentava essa expectativa. Aí você vai no versículo 23 do capítulo 4, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O papo dele era reino, era o assunto que bombava. Quando você vai lá no capítulo 10 de Mateus, no verso 7, observa que o discurso dele só era reino messiânico, reino messiânico, reino messiânico. Capítulo 10, verso 7. Vamos ver aí, ó, a partir do verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Agora está tudo ok. Pregai que está próximo o reino dos céus. O papo dele era só reino, só reino. Está tudo ok, ele lembra o negócio? Para mim tudo agora. Não, é a Lulu que mandou. Você procurou isso? Então, ele de repente agora está tudo Ela é ok. muito Ela fantasma. procurou isso, está tudo ok. Depois cada vez que pega no pé dela, ela fala. Faz-me rir. Agora está tudo ok. Então Jesus disse ok, agora está tudo ok. Aí você vai. Você vai em Mateus 12, 28, umas páginas mais aí para frente. Os fariseus, a liderança judaica, acabou de acusá-lo de embaixador de Satã. Você está possuído pelo Beelzebul. Por isso que você opera os sinais que você opera, porque não tem explicação. Eles tomaram um checkmate. Eles ficaram no cantinho da caçapa, precisando acertar a bola que estava escondida. Tomaram uma sinuca. Jesus fazendo sinais de prodígios inexplicáveis. Aí o judeu, como é que o Clésio fala? Ajeitou a bola com a mão dentro da grande área. Como diz o Maradona, né? La mano de Deus. Outro dia, aquele rapaz que morreu aí recentemente também,
o zagueiro da seleção Do Botafogo. da década de 50, malandrão também. Fez pênalti lá no Espanhol e deu um passinho para trás e foi para fora da linha da grande área. Foi falta, não foi pênalti. Você viu essa? Eu vi. Falou sobre isso recentemente. Eles acusados não tinha como explicar os feitos de Cristo. Aí eles falaram, você faz isso aí pelo poder de Beelzebub. Aí Jesus falou, bem, agora vocês pegaram pesado comigo. E dentro desse discurso, no verso 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O papo dele é reino. Ele dialoga em termos de reino. Aí se anda mais um pouquinho em Mateus 18, versículo 3. Jesus está alimentando esse diálogo, esse papo de reino. Mateus 18, 3. Em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele está discursando a respeito do assunto reino. Ele está pondo lenha nessa fogueira. Você vai aí no capítulo seguinte, 19 e 28. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, a palingenésia, que corresponde ao apocastastaseus, né? São termos técnicos para o reino messiânico. Nós vamos estudar isso, não vos apavoreis. Nós vamos estudar a palingenésia, o apocastastaseus, e nós vamos ver que são termos que se referem ao reino messiânico. Quando, vós os que me seguistes, quando da palingenésia, da renovação, da recriação, da regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Os apóstolos ficaram, oba! Reino, no reino, nós estamos de boa no reino. Nós vamos reinar no reino. Lembra do Jô Soares? Eu sou rei. Lembra, mãe? Isso é do seu tempo, que rei sou eu. Ele ficava de joelho assim, ele era um rei baixinho. Não é do seu tempo, não. Passava agora na década de 80. Eu sou rei. E os apóstolos, caramba, eu vou sentar no trono. Pescador, mão calejada, fedendo a peixe, e vai reinar, e governar, e julgar as 12 tribos. Não é? Ele está iludindo o povo? Ele está iludindo os apóstolos? Ele está iludindo as pessoas que vão se esforçar para ter a singeleza da criança só para entrar no reino do céu? Não, é porque a coisa é literal. É porque a coisa vai acontecer. João Batista já veio, ele está aqui, é o próximo passo, o reino dos céus está próximo, é o próximo step, a próxima coisa que vai acontecer, o próximo evento, a coisa por mais que eu grito fica baixinho, não está mais. É o reino literal mesmo, justiça, paz, a criança enfiando o dedo no olho da cobra, a ursa e a vaca pastando junta, o leão deitado, o cordeiro, dá para encostar aqui, leão, vou tirar uma pestana, tudo de boa, tudo tranquilão. Na pasta, porque eu acesso um link aí que converte imagem em ícones, né? Aí eu uso esse ícone para ser, em vez de ter lá aquela pastinha Windows horrorosa, eu tenho um quadradinho lá na minha pasta de estudos do milênio. Você conhece esse link? Você cria ícone. Você upa uma imagem, ele te devolve como ponto ícone. Aí você vai lá e personaliza a sua pastinha com aquele ícone, né? Aí fica lá, minha pastinha de estudo do milênio é uma imagem de um cordeiro encostadão no leão. Aí os dois no meio do matagal verde, as árvores, aquela cena edênica e paradisíaca, né? É o meu símbolo do milênio. É bonitinho. A minha pasta. Aí você põe para exibir até em ícones maiores, né? Para dar pra ver. Não
máxima definição, máxima gigantescosidade visual. E Jesus está falando disso aqui mesmo, do reino, sentado no trono. A mãe no capítulo 20, aí no seguinte, ó, a mãe do João e do Tiago entendeu que a coisa é literal. Tanto é que depois do capítulo 19, dele prometer, vocês vão assentar em 12 tronos, chega, sabe aquelas mães sem noção? Aquelas mães que falam demais? Eu tenho um aqui. Chega lá para Jesus e fala assim, aí mestre, e o assunto é reino literal, porque ela fala, tem jeito de ir lá na mesa, você comeu, olha o tráfico de influência. Nepotismo. Nepotismo. Não, e aqui ela fala assim, manda que, manda que. Capítulo 20, verso 21. Verso 20, né? 20 e 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João, com seus 2 filhos, e adorando-o. Ainda fez uma média, né? Pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, diz aí, Qual que é o favor que você que queres? Ela respondeu, manda que Manda. no teu reino, papo era reino, tá vendo? Estes meus 2 filhos, eles lá passando por ele, não, mãe, me ajuda, Ai, que mico, mano. meus pimpolhos. Mas estes meus 2 filhos Leia aí, velho. se assentem, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, olha, isso não é muito da minha conta, não. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe o homem. Que falta de noção. O cálice que ele vai beber é o cálice da ira de Deus, é o cálice da morte. Isso, podemos. Não, Pedro falou, eu vou até a morte. Na máquina do caso é o João e o Tiago. Você vai falando do caso da Do reino. Você vai assinando embaixo assim, sem saber o que você está comprando. Você dá Podemos. Podemos. Aí que foi triste. Só faltou perguntar, é um cálice só? O que que Então você- então lhes disse, bebereis o meu cálice. Então vocês estão. Mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete conceder. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se com os demais. Os outros 10 ficou tudo olhando com um cara feio. Pô, querendo dar rasteira em nós aí, né? Querendo dar... E eles beberam o cálice. Tiago foi o primeiro a ser martirizado, foi degolado por Herodes. E João foi o último a morrer, morreu de causa natural, mas morreu cansado, de tanto quebrar pedra. Foi o primeiro a morrer e o último a morrer. Mas o papo aqui é reino. E Cristo está fermentando. Cristo está alimentando isso. Falando só de assunto. Lá mesmo em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas acrescentadas vos serão. Mestre, como é que eu oro? Ó, vocês vão orar assim, ó. Venha a nós o teu reino. Ele só fermenta, tá? O assunto que bomba. E ele está fermentando isso. Você vai em Lucas 16. Não vão em Marcos, primeiro que Marcos está antes aqui, né? Você vai em Marcos 9, versículo 1. Dizia-lhes ainda, em verdade, Marcos 9, 1. Em verdade vos afirmo que, desses que aqui estão, ó, Pedro, Tiago, João, Mateus, essa galera aqui, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Está falando de reino. O assunto, o papo dele é só reino. Você vai mais um pouquinho para frente aí no 12, versículo. Eu nem na apostila eu vou colocar exaustivo, tá, Elaine?
lá na apostilinha que eu estou preparando, eu vou entrar lá na concordância, palavra reino no livro de Mateus, palavra reino no livro de Marcos, palavra reino no livro no livro de João tem pouco. E vou colocar todas lá. Aqui nós vamos citar em umas 20, só para não... Coisa 20. Nós já acabamos citando umas 10 pelo menos. No 12:34, vendo Jesus, porque um pessoal entendendo o que eu faço para entrar no reino de Deus, etc., tá, dentro desse contexto, você vê que a galera entendia que o papo dele era papo firme, como diz o outro rei. É papo firme, não é? Tem um outro rei aí que fala, o papo aqui é firme, é rifle. Eu estou falando de coisa séria. Aí ele manda tudo daquele lugar. Verso 34. Você tem cara de que gosta desse rei. Esse pessoal do interior costuma gostar. Não gosta de outros daquela Não gosta época. muito não, mas ele... De outros dessa época, sim. O rei da jovem guarda, que está sendo citado aqui. O meu meixará, né? Eu gosto dessas músicas antigas, que é realmente músicas. Hoje não, hoje tem tudo pra vender. uma conotação sexual. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, pelo que eu estou vendo aqui, viu, seu moço? Você não está muito longe do reino de Deus, não. Ou seja, ele está alimentando uma esperança no coração do rapaz. Porque ele falou, olha, eu cumpro os mandamentos, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo meu próximo como a ti mesmo, eu dou esmola, eu faço e aconteço. Eu falei, do jeito que você está indo aí, você vai acabar entrando no reino. Você está bem encaminhado. Você está a caminho. O resto é uma coisa. Tem uns contextos. Mas a única coisa que eu quero destacar é que ele não negava. Então, que isso? Que papo de reino é esse? Está doido? Eu vim aqui para isso não, mãe. Uai, não. Você está entendendo, Helena? Você quer ser mais atrasadinho para pegar as coisas? Até você já está entendendo. Você está notando que eles vinham e ele correspondia. Ele alimentava Tá isso. tudo ok agora. Ele alimentava isso. Ele não negava. Ele falou até para Pilatos, só para isso que eu nasci. Porque nasci para que estou aqui. É para fazer a vontade do Pai. Ele falava isso no livro de João o tempo inteiro. Eu vim aqui para cumprir a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? O Pai. Não é? Ele alimenta essas coisas. O que eu devo fazer para entrar no reino, para herdar a vida eterna, para participar desse negócio aí? Como é que eu faço para entrar nesse esquema? E ele correspondia, ele não negava. Você vai mais para frente aí, você vai em Lucas. O Lucas está todo desordenado. Lucas 9:60. 9:60. Lucas tem uns capítulos compridos, né? Marcos uns capítulos curtos. Mas Jesus insistiu dentro de um outro diálogo dele aí. Deixa os mortos o sepultar dos seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. 9:11. Voltem uns versículos. No próprio capítulo 9. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as. As multidões. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Falava do reino de Deus. No verso 62 do mesmo capítulo. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado. Conhece essa música? Olha para trás, é apto para entrar no reino de Deus. Aí você, nós estamos no capítulo 9, né? O 10:9 nós já lemos? Não. Ele envia 70 para peregrinar na terra de Israel e dá a seguinte ordem: curai enfermos que nela houver, quando entrar na cidade, né? E anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus.
Ele escolheu 12 para fazer isso. Depois ele escolheu mais 58 para completar com os 12, 70. Falou, sai andando por aí, ó, para cima e para baixo, na nação de Israel inteirinha, de cidade em cidade, anunciando, está próximo o reino dos céus. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia! Não é? Conhece essa musiquinha? Na época não era, a pregação não é nem o rei está voltando, é o rei está aqui. Ele está ali, gente, está querendo implantar, dar cumprimento a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel, a Oséias, a Amós, a Obadias, de 15 a 21. É tão fácil Obadias 15 a 21, porque ele é um livro de um capítulo só, e são poucos, só esses versículos pequenos. A 2 Samuel 7, sobre o rei. Para dar cumprimento ao pacto abraâmico, ao pacto davídico, ao novo pacto. Aí como é que ele ia fazer para derramar o sangue? Eu não sei, Deus sabe. Plano para tudo. Deus devia ter um plano B, né? Vai que eles me aceitam, porque o assunto da nosso assunto da semana que vem é exatamente a rejeição. Eles se rejeitaram. Nós vamos ver que lá em Lucas 19, 14, nós vamos até aqui pertinho, eles falam, nós não queremos que você reine sobre nós. Não queremos. Não queremos. Você é rei, a gente reconhece, mas nós não queremos. Muito obrigada. Então beleza. Então eu vou para o meu plano B. O reino vai assumir uma forma misteriosa, que é essa que nós vivemos hoje, a igreja. Na hora que você comentou, eu não sei como que é resolver a questão do derramamento do sangue, eu lembrei na hora de Abraão. Porque eles podiam reconhecê-lo como rei, Deus dá uma ordem, né? A liderança, sacrifício, e ele vai voltar em 3 dias, vai ressurgir. Não lembrei de Abraão que Deus deu essa ordem. Mas de qualquer maneira, eu gosto de ver a barrinha lá em cima. De qualquer maneira, a proposta, a oferta que ele estava fazendo era uma oferta, eu não sei como é que eu ponho isso em português, bona fide. Como é que é? É uma oferta de boa fé. Era algo legítimo. Se eles o recebessem, ele realmente estabeleceria o reino. Mas Deus, na sua presciência, já sabia que eles iam pregá-lo num pedaço de madeira por mão de ímpios. E com isso Deus concretizou seu plano. E também pelo fato da extensão do plano de Deus para os gentios. Né? Que eles teriam olhos, mas não conseguiam ver, e ouvir, mas não conseguiam entender. O fato que lá, por exemplo, em Êxodo, quando no Egito, a Bíblia diz que em Romanos capítulo 11, que Faraó ele nasceu com um propósito específico de Deus. Para esse fim ele nasceu. Para eu revelar minha glória e Deus endureceu o coração dele para que ele não deixasse o povo sair. E isso acontece em outras circunstâncias também. Isso aí que o irmão está citando, que Deus endureceu, citando Isaías, a cegueira judicial, está aqui perto de um outro versículo, nós estamos pertinho dele aqui, que é Lucas 19, 42, quando ele entra, o povo estava na expectativa, a gente vê no 19, 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer, ao povão, né, que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. E ele, dando cumprimento a Zacarias, ele entra montado na filha de jumenta, no jumentinho, e o povo o aclama, a gente já falou disso aqui, com um salmo messiânico, o salmo de boas-vindas ao Messias. O Baruque Atá lá, o bendito o rei que vem em nome do Senhor, verso 38, paz no céu e glória nas maiores alturas. O povo, o tanto é que Jesus, isso está lá na apostilinha, viu, que os fariseus, no versículo 39, no 38, o povo pondo versos no caminho, né, como diz o pastor, o jumentinho estava se achando, né? Olha que tanto de aplauso, olha quanto holofote, quanta luz. Já viu aquelas popstar? Não, aqui os raminhos para mim comer. As estrelas, quando vem tem um monte de fotografia, faz até barulho. Comidinha fresca, né? Já viu essa situação, né? O popstar chega, né? A glamourosa, etc. O jumentinho se achando, né? Eu vi isso aonde? Tá rolando aí uma reportagem aí sobre
os ídolos atleticanos, né? Ah não, isso foi outro ídolo, foi o ídolo azul celeste. Opa, E não, chega para trás, chega para trás. Com ele em pé atrás, não. mais. Arruma de você colocou. O time azul celeste chegando para ser condecorado pelo governador atleticano, cujo pai é um dos fundadores, cujo avô é um dos fundadores do time celeste, eles quase que não conseguiam passar de tanto celular que tinha no caminho, já viu? Hoje em dia qualquer coisa eles estão filmando. E o jumentinho lá, que é um monte de celular lá. Jesus passando e o jumento achando que é pra ele. Até trotando. Ia fazer igual esses desenhos da Disney, né? Ia fazendo pose, aquele monte de celular no caminho, e ele se achando. E o povo recebendo e aclamando o Messias com um salmo de recepção messiânica. Né? O Salmo 118. Bendito o rei, que vem em nome do Senhor. Ora, verso 39, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os seus discípulos. Você não pode receber isso. Você não pode aceitar essa aclamação. Essa aclamação é para ser feita ao Messias. E você não é o Messias. Você sabe que a liderança se recusava a crer que ele era o Messias. Repreende aí porque você está recebendo algo que não é seu. Fala assim: ô fariseu, o nosso é o seguinte: eu não apenas vou receber essa aclamação porque eu sou o destinatário dela, o legítimo, como ainda te digo que se escalar as pedras que vão cantar. Isso deve ser uma metáfora, uma figura de linguagem. Já pensou a pedra cantando? Isso é legal, velho. A pedra falando? Ele fala, olha, 40. Asseguro, você fala só, eu te dou certeza que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Pensou as pedras batendo palminha? Jesus, Jesus, é uma parada. Mas você quer mais alimentação que isso, Elaine? Ele alimentava ou não alimentava? Correspondia ou não respondia? Ele dava, ele como diz o árabe ali, ó, para uma palavra. Aí você vai lá no Lucas 12, 31. Lucas 12, 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. A gente não canta essa música tem um canto com contracanto das mulheres e dos homens. Blá, blá, blá. A gente já cantou uma vez. Há muitas décadas atrás nós homenagem ao cantamos. estudo. Quando nós cantamos, mais ou menos recentemente. Aí você vai lá no 13, ó, passa uma página aí, no Lucas 13, 20. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? Porque ele teve um dissabor ali com a galera. E ele faz essa pergunta várias vezes nesse capítulo aí, no 18. A que é semelhante o reino de Deus? A que eu compararei? Ele só falava nesse assunto. Reino. Aí você vai no Lucas 18, 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tudo quanto é aspecto, todo assunto que você chegava para conversar com Jesus, o papo dele era um só: reino de Deus. Eu quero implantar o reino de Deus. Eu vim para ser rei, eu quero reinar sobre vocês. Era esse o propósito dele, na primeira vinda, que ficou para a segunda. Você vai no 21, 31. Isso não é exaustivo, viu, Ana? Lá na porção vão ter todos. Aqui nós estamos citando alguns. Eu não gosto quando ela pega. No 21, 31, deixa eu ver se ela está ali. Eu recebi a ordem. Estou mesando algum. Você está atrasado um minuto. Quer dizer que eu posso atrasar um.
11 mais 5, 16. 21, 31 de Lucas diz o seguinte: assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Aí você vai no 22, 16. Engraçado, porque Mateus 21, 31 fala também sobre o reino dos céus. Tem o reino de Deus. Sim, é aquilo que eu estava falando. O Mateus não é doido de ficar falando Deus, 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 Deus numa carta que ele escreveu para judeu. A mesma referência de Lucas, porém em outro texto, né? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem ao reino de Deus. São sinônimos. Tem teólogo que tenta diferenciar reino de céus e reino de Deus. Eu nunca embarquei nessa não, acho meio forçado. O Mateus apenas fala reino dos céus para evitar ficar repetindo o nome de Deus. Entendeu? Mas o Lucas falou reino dos céus. E está referindo ao reino messiânico. O reino messiânico. Aí ele comentou que até a rejeição, que depois se refere sim à salvação. Porque eu não sei se eu anotei essa passagem, tem uma passagem lá na exaustiva em que ele, discutindo com a liderança após a rejeição, ele fala: o reino de Deus não vem com exterior aparência. E você será tirado e passado para outro. Não, ele está dentro de cada um de nós. Está em alguma página de Lucas aqui do lado esquerdo. Aqui, ó, Lucas 17. Se você for olhar todos esses que eles falam de reino, 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Está vendo? O pessoal tem noção. O reino vai acontecer, não sabemos é quando. Isso aí, fala para nós aí, vai ser quando? Quando é que você vai encontrar esse trem aí? Mas como que ele já tinha sido rejeitado, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E para mais, no pós-texto fala sobre, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade no céu, assim será o seu dia, o Filho do Homem. Inclusive esse versículo é usado por aqueles que não creem no milênio literal, o amilenista, para ensinar que não vai existir um reino milenário, porque ele não vem com visível aparência. Mas nesse contexto aqui, nesse momento, o reino não estava mais vindo com visível aparência. Se eles tivessem recebido ele teria vindo com visível aparência. Mas ele foi preterido em sua visível aparência lá para o futuro, pós-tribulação. Não está confuso aqui. Isso é muito elementar. Hoje ele reina espiritualmente em nossos corações, porque o reino assumiu uma forma misteriosa, invisível, que alguns teólogos usam para substituir a manifestação visível e terrena. Mas não substitui, apenas ocupa o espaço enquanto a forma visível e terrena está preterida. É porque esse aí dentro de vós, ele já estava fazendo menção à igreja mesmo, né? Que recebeu o Espírito Santo e ele fala: habita dentro de vós. Tanto é que nós vamos ver que lá em Atos, os apóstolos, naqueles 40 dias pós-ressurreição, eles ainda não tinham caído a ficha. Eles ainda não tinham entendido isso. Agora que vai ser estabelecido o reino? Exatamente. Essa percepção, a revelação disso que nós estamos falando aqui, do assumimento de uma forma misteriosa do reino na presente dispensação, é algo que só seria revelado para outro apóstolo 20, 30 anos depois. Lá para Paulo, que ele fala isso lá na carta aos Efésios, aos Colossenses, a questão do mistério. Grande é esse mistério. 27. Mas aqui agora, fresquinho, Jesus acabou de ressuscitar, tem pouco mais de um mês. Ele está falando: não, fica aqui em Jerusalém, que eu vou batizar vocês com o Espírito Santo, vai vir a promessa do Pai aí. Eles ainda não tinham percebido isso, eles ainda não entendiam isso ainda não havia sido revelado. Tanto é que o papo deles, quando eles se aproximam de Jesus, lá em Atos 1, antes de Pentecostes,
A esses também, 1:3, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aí já agora, dentro desse outro aspecto, que Elã está quase engasgando com ele. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, lá de João 16, do Espírito Santo, a qual disse: de mim ouvistes. Aí no verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Oba! Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estão achando que Jesus vai ali e volta rapidinho. Tanto é que o Pedro, no discurso dele em Atos 3, 21, ele fala: olha, fique esperto aí, recebe Jesus para ser cancelado os seus pecados, porque o céu está retendo ele lá. O céu está retendo ele lá. Eu não sei quanto tempo vai ser, não. É necessário que o céu receba até os tempos do Apocatastazeus, aquele que eu citei lá, que corresponde ao palingenésio, do 19, 28 de Mateus. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. O Pedro está achando que ele foi ali, ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias, deu 10 dias Pentecostes, e pouco tempo ele está voltando aí. Fique esperto, recebe o perdão dos pecados, porque ele está vindo aí para restaurar todas as coisas. É Amós, é Obadias, é Miqueias, é Jonas, é Ezequiel, Isaías, é aquilo tudo que a gente vai estudar. Eles ainda não percebiam que o reino tinha assumido uma forma invisível e misteriosa. E nós vamos ver isso. É o assunto de Mateus 13, as parábolas do reino. Você deve conhecer. É dentro desse contexto que ele conversa com eles aqui, respondendo: cadê o reino? Quando é que vai? Ó, ele não vem com visível aparência, não. Dentro daquela situação ali imediata que ele estava. E para fechar, João, vou pular uma meia dúzia aqui de Lucas, o papo dele com Nicodemos. João 3. Ele reconhece que ele é o Messias, que ele é vindo de Deus, que ele fala: olha, ninguém pode fazer o que você faz se não for de Deus. Ele fala no verso 2. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja para uma forma visível, que vai ser a manifestação do reino teocrático, do reino messiânico, milenário, seja para o reino invisível, do qual nós participamos dele agora, só tem um jeito de entrar. É através de Jesus Cristo. É pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos muito da sua percepção. Todo mundo falando de reino de João Batista. Esse é o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha uma visão muito mais. Era a vocação dele. E ele que anunciava: arrependei-vos, porque está próximo ao reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus, no reino de Deus. Ou seja um reino físico, literal, que vai ser o milênio. E para isso vai ter as testemunhas dentro da tribulação, exortando o judeu a não se carimbar, mas a continuar crendo e perseverando até o fim, independente de perseguição. Ou seja, hoje, acho que já deu 5 minutos. Tem que nascer de novo. E só para concluir, antes de você acabar no celular, você citou Nicodemos. Eu imagino Nicodemos sendo um fariseu, tendo com Jesus. É um dos principais. E a conversa de Jesus, ele é um fariseu que estava esperando o reino de Deus e tudo. E Jesus fala com ele: olha, Nicodemos, tem que nascer de novo. Mas sabe uma coisa, Nicodemos? Mas tem que acontecer uma coisa antes. Assim como foi levantada uma serpente lá no deserto, e todo que olhava para ela era curado, era salvo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado da terra. Então, quando Jesus foi levantado, exatamente, quando Jesus foi levantado da terra na cruz, Nicodemos até que na ficha na hora: opa, olha o discurso que olha o que ele estava me ensinando ali esses dias atrás. Ele tem que ir da ficha na hora. É tanto que logo ele preocupou de tirar o corpo para sepultá-lo. Ele e o outro
O Jairo. que tinha expectativa que é o Zé de Arimateia. José de Arimateia. E engraçado essa citação que você está fazendo lá da situação do deserto com Moisés e também com Jesus lá no Gólgota, é que tinha gente que tinha sido picado pela cobra e ele falou, se você olhar na direção daquela haste lá, você vai ser curado, não morre. Eu morro, mas não morro. Eu não vou olhar, eu vou morrer aqui mesmo. Como é que pode? Como é que pode? Você olharia? Mas se você olhar para Deus, você não morre. Porque é o ladrão do Eu vou outro tentar lado. dar um remédio aqui, eu vou tentar dar um antibiótico. Que é os fariseus lá também diante da cruz, falam, aê, você salvou todo mundo, curou todo mundo, você não vai se salvar não. O ladrão da cruz também fala, é isso, quebra a nossa aí, desce, tira nós daqui também, não é? Querendo outra forma de fazer as coisas. Você tem que fazer as coisas de acordo com a forma como Deus quer que E seja. o ser humano está picado no veneno da serpente do pecado. Desde o Éden. E tem uma solução. Aquele que foi levantado na madeira, na cruz, o sangue derramado. E se ele virar e se render, ele é curado, ele terá vida e vida eterna com Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo.